Graça e paz, amados, boa noite. Uma alegria muito grande estarmos aqui com vocês, transmitindo mais uns 30 minutos da Palavra de Deus. Para nós é um privilégio poder contar com vocês, nos acompanhando toda terça-feira, toda quinta-feira às 19h30, com esses estudos que para nós tem sido um privilégio. E esperamos que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o seu Espírito venha revelar cada vez mais a pessoa de Jesus Cristo nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, enfim, em tudo que nós precisamos, porque sem Ele nós acabamos sucumbindo. Nós vamos colocar esse momento diante de Deus, mas antes eu gostaria de convidar você a compartilhar esse link. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe com a sua família, para que outras pessoas também possam acompanhar e possam ouvir a palavra de Deus. Nós vamos orar e em seguida o pastor Glenn hoje aqui conosco. Nós vamos continuar os estudos de Hebreus, que tem sido muito gratificante. Pai, muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado por mais essa oportunidade. E utiliza esse instrumento, esse tempo para glorificar o nome de Cristo. Amém. Usa o pastor Glênio para nos trazer aquilo que tu queres falar. É em nome de Cristo que nós agradecemos e te louvamos por isso. Amém. Amém. Boa noite, Glênio. Você está bem? Boa noite, Hildo. Como é que você está? Graças a Deus, tudo bem. Tudo bem, né? A gente tem estado aqui sempre que Deus tem me permitido, nós temos olhado a carta aos Hebreus, ou o livro aos Hebreus, que de fato ele é chamado de carta, mas ele não tem nenhuma característica de carta. Não é? Ele é um tratado teológico muito precioso. E a gente vai dar uma olhada no capítulo 4 de Hebreus, fazer um panorama, uma visão desse livro que é uma preciosidade. Ele está dividido, esse capítulo 4, em 3 partes. De 1 a 10 é o descanso. De 11 a 13, a visão de Deus. E o 14 a 16, o trono de Deus. Então, a primeira parte é o descanso de Deus, a visão de Deus e o trono de Deus. Então, vamos começar aí pelo capítulo 4, verso 1, a gente vai lendo, né? 4, verso 1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Aqui ele está falando que Deus deixou um descanso para nós. Mas nós podemos falhar de entrar nesse descanso. Aliás, lá em Mateus, no capítulo 11, verso... Pode deixar que eu dou uma olhada aqui. Tá. Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E ele diz assim: temamos, portanto, que tendo-nos sendo dada a entrada nesse descanso, a gente possa ter falhado. O verso 2, capítulo Porque 4. também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Aqui ele está comparando o povo judeu e nós. Que ao povo judeu foi dado um descanso, mas eles não aproveitaram. E aqui nós temos, nesse texto, 3 tipos de descansos.
o descanso do sábado de Deus após a criação, o descanso da vitória de Israel em Canaã após a entrada e o descanso da fé do crente após a realização do sacrifício de Cristo. E o povo de Israel não conseguiu entrar no descanso por causa da incredulidade. Então aqui ele faz uma comparação nos versos 1. E temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. E aí ele compara com o povo de Israel, que tendo saído do Egito, vamos dizer, 2 milhões de pessoas, a maioria morreu no deserto. Aqueles que saíram, eles não conseguiram entrar, só 2 entraram, por causa da incredulidade. Aí veja o verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Deus descansou no primeiro, logo depois que ele terminou a criação, no 6º dia, criando o homem, que é a última realidade da criação. No 7º dia ele descansou. E as obras estão preparadas desde lá, né? E ele está chamando a atenção, o escritor aos Hebreus, sobre a possibilidade de crentes não entrarem num descanso que Deus já preparou para que nós ganhássemos. Versículo 4. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Esse é um texto bastante enigmático, porque se você for pensar, Deus não se cansa. Né? Lá em Isaías, capítulo 40, diz que ele não se cansa nem se fatiga. Como é que Deus descansa? Esse descanso aqui não se trata de cansaço, mas é de ter terminado a sua obra perfeita. Deus não perdeu um átimo de energia quando ele criou o universo. Ele não perdeu nada. Ele não se desgastou. Porque isto acontece conosco por causa do pecado, que a gente acaba suando. Mas ele não se desgastou. Mas houve um descanso, quer dizer, a obra está completa. E nós também temos uma obra completa de salvação, e nós precisamos entrar neste descanso. Eu não tenho que fazer nada para minha salvação. Veja o versículo 5. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Quem não crê não vai entrar no descanso. Não tem jeito. Esse descanso é para quem crê. Volta lá para o versículo 3 para você ver. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Nós que cremos, entramos no descanso. Só entra no descanso de Deus aquele que crê. O versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entrarão aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Por causa da desobediência, não entram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Não vai entrar no descanso. A incredulidade é o único elemento que nos retira da intimidade do Senhor e do descanso do Senhor. No versículo 7. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi,
muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por que não é para endurecer o coração? Porque a obra, tanto no Velho Testamento, Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar, depois abriu o Jordão para o povo entrar, Deus realizou uma obra para eles possuírem a terra, eles tinham que pisar a planta do pé, toda a planta do pé, onde eles pisassem seria dele. Na salvação dada em Cristo Jesus, nós temos que ter essa consciência. A obra foi completa, está realizada. Não existe nada, absolutamente nada que nós possamos fazer. E o que nós precisamos, então, é entrar no descanso. Não endureça o coração, não endureça com incredulidade ou com dúvida, mas receba esta plena redenção que Deus nos fez em Cristo, para que nós usufruamos desta vida plena. Versículo 8, ele vai comparar agora Josué. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. O povo de Israel não entrou no descanso por ter entrado na terra prometida. E a terra prometida é um tipo da salvação pelo esforço, não é do descanso pleno. Agora, versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Por quê? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Aquele que entrou no descanso de Deus, ele também descansou das suas obras. Jesus fez uma obra perfeita, realizou uma obra, ele suou sangue, mas depois da sua ressurreição, ele aparece com as marcas eternas da cruz e com um descanso eterno para dar àqueles que creem no Senhor, aqueles que recebem o Senhor. O versículo 11 vai usar uma palavra muito interessante. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. A palavra esforcemos parece que dá uma ideia de... Mas a primeira tradução dela é apressemo-nos. A ideia é ser diligente para se apropriar desse descanso. De não perder tempo, né, pastor? Espaldazo tem essa ideia de apressar-se. É uma ideia mais de rapidez. Se o descanso já foi dado, para que demorar muito? Que a pessoa não quer. Então, nesses versículos, 10 primeiros versículos, nós temos aqui o Senhor mostrando os 3 descansos diferentes em vista. O descanso do sábado de Deus após a criação, tendo terminado toda a criação. O descanso da vitória de Israel em Canaã, porque Deus deu mas o povo não tomou posse por causa da incredulidade. E o descanso da fé do crente hoje. Israel foi libertado do Egito, mas toda a geração falhou ao entrar em Canaã e tomar posse da herança. Por quê? Por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. Então, volta para o versículo 1, por favor, e veja que o versículo 1 usa a expressão temamos.
Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Qual é a falha? Incredulidade. Incredulidade. Esse é o impeditivo de entrar no descanso. Os versículos de 11 a 13, eles vão trabalhar agora a ideia da visão de Deus. Vamos dar uma olhada de novo no versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, apressemos, vamos usar a expressão, apressemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. E ele vai aqui usar a maneira como, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aqui temos a maneira de entrar no descanso. A palavra de Deus, viva, eficaz, mais cortante, ela penetra para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e o propósito do coração. Claramente está aqui que é por meio da palavra de Deus que nós podemos ver como Deus vê as coisas. Em Jó, eu vou ler esse texto aqui de Jó, capítulo 34, verso 21, que diz que os olhos de Deus estão sobre os caminhos dos homens e veem todos os seus passos. Deus conhece o meu íntimo, ele tem uma visão clara. Eu posso enganar todo mundo. Eu engano você, eu engano o pastor Eric, eu engano os irmãos, eu posso enganar, eu posso até tentar me enganar. Mas a Deus não dá para enganar. E a palavra de Deus, ela vai direto ao meu coração, ela vai mostrar quem eu sou. Como o profeta Jeremias vai dizer que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem vai conhecer esse meu coração? Somente a palavra de Deus. Não tem outro caminho, não. Por isso que nós precisamos gastar tempo diariamente lendo a palavra de Deus, meditando nela, sempre aplicando as suas verdades aos nossos corações, porque ela vai remover de nós toda a dureza e vai nos capacitar à fé, porque a fé vem pelo ouvir, pelo ler, pelo conhecer a palavra de Deus, e ela vai nos gerar uma expectativa de confiança. A gente vai ter confiança e entra no descanso, né? Um dia, você e eu vamos prestar contas do que fizemos com a palavra de Deus, e então nós precisamos ser fiéis nesse assunto. Eu sei que tem muita gente que gasta um tempo enorme aí com o WhatsApp. Eu também, às vezes, estou preso a essas porcarias. A gente se deixa se envolver, né, pastor? Não é? Por tantas coisas, né, do dia a dia. Com tantos videozinhos, com tantas informações desnecessárias, e o inimigo, ele é astuto, ele acaba capturando. O Dr. John Piper, um pastor americano, ele disse que quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos dizer: Senhor, mas eu não tive tempo de ler a tua palavra. Ele vai dizer assim: deixa eu olhar aqui seu WhatsApp.
o tempo que você gastou no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, na sua televisão, quanto tempo você gastou. E eu não vou encontrar descanso fora da pessoa de Deus. Eu não vou encontrar a revelação da pessoa de Deus fora da palavra. Então aqui ele está mostrando que o descanso vem de uma visão espiritual, e essa visão espiritual de Deus é da palavra de Deus. A gente tem mais um versículo aí na frente, versículo 13. 13, né? E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ô, rapaz, ó. Aquele que temos de prestar contas. Ah, não, mas a gente tem um jeitinho, a gente é brasileiro. Pode ser brasileiro, pode ser alemão, pode ser o que for. Todos nós vamos prestar contas diante do nosso Criador. Se não tivermos um Salvador, a coisa está feia. Não tem alternativa. Vamos ter que prestar contas tudo. E a palavra de Deus é o único instrumento que pode nos levar ao descanso. Mas agora a terceira parte é o trono. Vamos ver os versículos 14 a 16. Aqui nós temos uma outra divisão desse texto. Vamos ver aqui o 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Aqui ele levanta a questão. Ó, tem um descanso, existe o perigo da incredulidade, da desobediência. A palavra de Deus é o instrumento que vai nos revelar as intenções do nosso coração, vai separar a alma com as suas emoções, do espírito com a sua manifestação com Deus na vida espiritual. E quem vai fazer tudo isso? É Jesus, o sumo sacerdote da nossa confissão. Esse é um texto que eu gosto de observar. Confissão é diferente de declaração. Quando eu declaro alguma coisa, sou eu que tenho a responsabilidade de executar. A confissão é a palavra grega homologar. Homologar é dizer aquilo que foi dito, dizer o que Deus disse. É você receber a palavra de Deus como palavra de Deus e assumir a palavra de Deus. Ter a palavra de Deus como a sua segurança. E aqui nós temos, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, não é um sumo sacerdote qualquer, que penetrou o céu, conservemos firmes a nossa confissão. Versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Agora, a característica desse sumo sacerdote. A primeira delas é que ele pode compadecer das nossas fraquezas. É alguém que tem sensibilidade e tem condições de compadecer-se de nossas fraquezas, pois ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas, aleluia, sem pecado. E ele pode nos libertar de todos os nossos pecados, e ele pode nos purificar do pecado, porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, mas não somente perdoar, e nos purificar de toda injustiça. Nós temos um sumo sacerdote que realmente faz toda a diferença, e que nós podemos contar com ele
nas horas oportunas. Por isso que ele vai dizer no versículo 16: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha, se nós temos que nos apressar, aquela expressão apressemos, então acheguemo-nos rapidamente aonde ou onde? Junto ao trono da graça. O que eu preciso? Existem tronos diferentes. Há o trono do julgamento, lá de Apocalipse, onde vão comparecer todos os ímpios deste mundo para prestar contas de suas obras e serem julgados e lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esse trono é um trono de julgamento, mas os filhos de Deus têm o trono da graça. O trono da graça é onde você, que é tentado, pode ir ao seu grande sumo sacerdote, pedindo por misericórdia e por graça. Essas duas palavras são como dois remos de um barco. O remo misericórdia é que Deus não vai me dar o que eu mereço. E o remo da graça é que Ele vai me dar o que eu não mereço. O remo da misericórdia, Ele me tira do inferno. O remo da graça, Ele me coloca no céu. E enquanto eu manejo esses remos do Senhor, indo ao trono da graça, e eu vou receber a misericórdia e a graça nos momentos oportunos, nos momentos de luta, nas tentações, porque eu ainda habito um corpo carnal, sujeito às tentações e sujeito ao pecado. Eu fui salvo da condenação do pecado por meio da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou sendo salvo do poder do pecado por meio da vida de Cristo operada pelo Espírito Santo em mim. E eu serei salvo da presença do pecado quando o Senhor nos der corpos glorificados e nos arrebatar deste mundo que para mim está perto. Olha, eu estou esperando isto a qualquer momento. Se você pecar, você pode pedir perdão ao seu advogado e ele vai lhe libertar de todo o pecado. É o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. E nós temos aqui em 1 João capítulo 2, versículo 1, ele diz: filhinhos, filhinhos meus, filhinhos queridos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Você e eu encontramos, em primeiro lugar, neste capítulo, o descanso do Senhor, em que podemos entrar, se crermos. Esse descanso vem trabalhado pela palavra de Deus, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e pode fazer o discernimento dos nossos pensamentos e das intenções do nosso coração. E por isso mesmo nós podemos recorrer ao trono da graça do Senhor para sermos tratados pelo Senhor, aquele que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, e nos dá uma plena salvação. Onde você quer viver? Neste mundo sem saída, neste iclô, nessa mônada, nesse lugar que não tem nem porta nem janela, ou no momento diante do trono da graça de Deus,
para receber a plenitude da sua graça. Não pense duas vezes. Seja esperto nesse ponto. Apressemo-nos diante desse trono da graça. E toda essa esperança, né, pastor, nós podemos ver lá em João, no capítulo 19, quando na morte física de Jesus, né, que ele exclama, né, João 19, a partir do 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, né, disse, tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Quer dizer, nessa esperança que a obra toda foi consumada e que não existe mais nada que nós possamos fazer a não ser correr para essa esperança, para essa realidade que é Cristo, né? Aí está o nosso descanso. O Senhor Jesus realizou uma salvação completa ali na cruz. Não existe mais conta a pagar. A dívida foi cancelada, o escrito de dívida foi cancelado e os cobradores foram colocados em execração pública. De modo que você pode entrar no descanso do Senhor, você tem um trono da graça a recorrer quando você tiver nos seus tropeços, e o Senhor lhe susterá para a glória dele. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Amados, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Lembrando que sempre aos domingos, às 9 horas da manhã, e às 18h30 nós temos a transmissão dos cultos ao vivo na nossa comunidade. E sempre às terças e quintas, lembrando, às 19h30, temos esse 30 minutos de palavra que tem sido muito precioso aos nossos corações. Nós esperamos que você esteja bem com a sua família e que você passe uma semana glorificando ao Senhor, descansado nessa verdade e nessa graça maravilhosa que foi nos proporcionada por Cristo Jesus. Amém. Um grande abraço.